Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Espaço Jovem, um programa pensado e planejado para você, jovem. Vamos aqui falar de alguns assuntos, alguns temas relacionados à juventude. E eu já quero aqui pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha, isso ajuda demais a gente aqui, você vai estar mostrando para o YouTube que você está gostando do conteúdo e o YouTube vai estar mostrando esse conteúdo para mais pessoas. E já peço também que você compartilhe esse conteúdo aí no seu grupo de WhatsApp, lá no seu grupo da família, nas suas redes sociais, no Instagram, você vai estar também nos ajudando demais. E estamos aqui com o irmão Felipe. Bem-vindos ao nosso programa. A paz do Senhor, meu nome é Matheus, Felipe também, mas como o nosso líder já falou, nós trataremos de assuntos pertinentes aos jovens, obviamente correlacionando com a palavra do Senhor. Nós esperamos que tudo isso seja edificante para a sua vida. E é isso aí, pessoal. Vamos estar aqui com o nosso primeiro tema, falando sobre o desafio do jovem cristão na faculdade. Vamos tratar de alguns temas sobre, será que evitar a faculdade é uma saída? Ou também o jovem cristão ele deve se posicionar em relação a alguns temas polêmicos ou as ideologias que se levantam? E também vamos tratar, ou é possível que o jovem também ele tenha amigos dentro da faculdade e como o jovem deve se portar na universidade. Estaremos tratando aqui, discorrendo sobre esse assunto e vem com a gente que vai ser uma bênção. Esperamos aqui tirar todas as suas dúvidas e no final temos aí também umas perguntas, né, que o pessoal deixou e desde já eu agradeço as pessoas que engajaram lá no nosso Instagram, nas nossas redes sociais e deixou a sua pergunta ou o seu comentário. Então, pessoal, é, eu vi uma pesquisa onde 64% dos jovens eles já se desviam no primeiro ano da faculdade. E também eu vi uma pregação de do pastor André Valadão, ele falando com os pais. E se os jovens se fosse desviar da igreja, era preferível que eles não mandassem os seus filhos para a faculdade. E eu quero deixar a pergunta aqui para vocês. Evitar a faculdade, a entrada, o ingresso na universidade é a solução? Bom, essa é uma pergunta que, de certa forma, ela é muito complexa. E em algumas igrejas isso tem sido debatido, algumas igrejas, casas, pais, crentes, isso tem sido debatido de forma muito extrema. Muitas pessoas ou muitos crentes têm uma visão da faculdade como sendo algo do diabo, não vá para a faculdade. E muitas das vezes esse pensamento, ele torna a nossa vida cristã muito conveniente. Ora, se você se isola de uma faculdade, se você deixa de fazer uma graduação porque você entende que lá você vai se contaminar, seria muito conveniente nós vivermos assim. Nós teríamos que nos isolar de todos o contexto social em que vivemos. Nós não trabalharíamos, nós não nos relacionaríamos com outras pessoas, porque isso nos contaminaríamos. Porém, na verdade, não pode ser assim. Que o crente, o jovem crente, o cristão, de maneira geral, ele foi criado com um propósito. Nós fomos criados com um propósito. Nós fomos criados para sermos seres produtivos. E você se abdicar da faculdade que vai abençoar, vai ajudar o seu lado profissional, talvez seria algo muito arriscado. Talvez você ora para Deus para que Deus te dê um bom emprego, mas esse bom emprego necessita de uma graduação, necessita que você passe por todo esse procedimento, esses 5 anos, esses 4 anos que seja na faculdade. E eu acredito muito que dentro da nossa profissão, o Senhor também quer que o nome dele seja exaltado por conta da nossa profissão. Ora, se nós
deixarmos de ir para a faculdade porque somos cristãos, quem serão os futuros profissionais da nossa sociedade? Quem serão os futuros médicos, os futuros advogados, os futuros professores? Então, é importante, sim, você ir para a faculdade, não abdicar desse momento, mas também eu vejo que muitos jovens, e você trouxe essa pesquisa, eles se desviam, por quê? Porque falta conhecimento bíblico. Na faculdade nós estamos rodeados de diversas doutrinas seculares, filosofias que vão contrárias à palavra do Senhor. Isso é verdade. Não tem como. Às vezes algum ensinamento que o professor ensina em sala de aula, ele fere os princípios da palavra e muitas das vezes ele bate no seu coração. Porém, quando nós estamos bem instruídos, quando nós temos ciência de quem nós somos, qual o propósito de nós estarmos ali na faculdade, nós conseguimos passar por esse processo. Agora, de fato, é inegável que realmente é uma decisão muito complexa. Às vezes o seu filho, o seu irmão, ele não tem uma boa raiz bíblica para conseguir permanecer naquele ambiente. Nós estudamos por 3 meses a história de Daniel. Daniel esteve na Babilônia e antes de servir ao palácio, ele praticamente fez uma faculdade com ensinamentos, doutrinas dos caldeus, doutrinas dos deuses babilônicos, mas mesmo assim atuou com excelência, não deixando os seus princípios, não deixando que todo aquele contexto hostil o influenciasse. Então nós devemos ter esse pensamento. Podemos entrar na faculdade? Podemos. Mas quem nós seremos dentro da faculdade? Nós seremos mais um ou nós seremos servos do Senhor e honraremos o Senhor dentro da nossa faculdade? Então, nós devemos partir desse pressuposto. Sim, e aí, Felipe? Bom, eu concordo com o Matheus, que ele disse, e eu acho que isso é um consenso da maioria das pessoas, dos cristãos. A gente tem sim que estar em todos os espaços da sociedade, precisamos estar nas faculdades, nós precisamos estar na cooperativa, nós precisamos estar nos hospitais, e a gente precisa estar nesses espaços. Ah, mas essa pesquisa de você diz 64% dos jovens cristãos acabam se desviando no primeiro semestre da faculdade. São pessoas que não têm base. E essa base se consegue dentro de casa. Eu até anotei aqui, enquanto o Matheus estava falando, sobre Daniel na Babilônia. Daniel ele não se desviou, não é porque ele era um super crente, um homem sobrenatural. Ele não se desviou porque ele tinha uma base. E a base que ele construiu foi em Jerusalém, com os pais dele. Então, possivelmente, esses 64% de jovens que se desviavam, que se desviam dentro da faculdade no primeiro semestre, são jovens que os pais não deram para ele uma boa base. São jovens que os pais não instruíram de acordo com a palavra, porque a Bíblia é clara em dizer: ensina o menino no caminho que se deve andar, e quando ele crescer, ele não vai se desviar. Então, se nós somos ensinados e instruídos dentro do propósito bíblico, dificilmente nós vamos desviar dentro da faculdade, principalmente no primeiro semestre. E eu concordo com o Matheus, a gente é bombardeado na faculdade o tempo inteiro com ideologias e chegam na sua mente e no seu coração que você para e pensa, aqui eu vou ter que ser forte, aqui eu vou ter que ser diferente. E é importante também o cristão, ele tá nesses espaços, porque tem pessoas que nunca vão entrar na igreja, tem pessoas que nunca vão pisar na igreja, nunca vão parar para olhar. E o cristão estando nesses espaços, que teoricamente, na teoria, ele é mais ocupado com pessoas não cristãs, ele precisa estar nesse espaço para demonstrar Cristo. E é ali que a pessoa vai olhar e vai ver, pô, tem Cristo ali nesse cara, esse cara é diferente. Se não me engano, o pastor Billy Graham, que ele diz que nós devemos ser Bíblia exemplantes, nós devemos ser a Bíblia, todo mundo vai ler. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. E aqui, dentro do que o Felipe trabalhou, a questão que muitos não têm essa base, não tiveram essa base em casa, que vai um puxão de orelha para você, jovem que nos assiste. Nós estamos aqui diante de professores da escola dominical. Então, não falte à escola dominical para que você tenha uma boa base, você seja firme onde quer que você esteja. É muito importante. Verdade, pessoal. Eu confesso que, assim, eu como pai, eu penso duas vezes, sabe? Eu já penso já nessa questão para as minhas filhas.
Eu cheguei a frequentar a faculdade 2 períodos, né? Foi só 2 períodos só. E assim, realmente, é um período assim desafiador para o jovem, né? Mas como vocês falaram, né? A gente não pode evitar, né? Hoje em dia, para você estar inserido no mercado de trabalho, você tem que passar, querendo ou não, você vai ter que passar por esse período, por esse processo da faculdade. Antes não, né? Antes, a pessoa com ensino médio já poderia ali prestar um concurso, né? Ou a ter alguma profissão ali que com um salário melhor, né? Hoje em dia não, hoje em dia a pessoa ela tem que passar por esse processo da faculdade. Então, você jovem, primeiro, você tem que criar uma base. Se você não tiver uma base sólida na palavra, quando você for confrontado, infelizmente, a sua fé vai ser abalada. E para a sua fé não ser abalada, é Bíblia e intimidade com Deus. O pessoal aqui colocou o exemplo do profeta Daniel. O profeta Daniel, quando ele foi levado juntamente com seus amigos para Babilônia, eles tinham aproximadamente 14 a 17 anos. Então eram muito jovens, praticamente adolescentes. E eles se permaneceram fiéis, não se deixaram contaminar com os manjares do rei. E assim, é difícil, é desafiador, mas se você tem uma base bíblica, se você tem uma intimidade com Deus, você, ao invés de deixar se contaminar com as coisas que a universidade, a faculdade oferece, né? Ou seja, aquela liberdade, aquela falsa sensação de liberdade que o jovem tem na universidade, é, você vai usar este momento para fazer a diferença. Você pode usar esse momento da universidade para você criar momentos de oração, de louvor, nos intervalos da faculdade. Você usar isso aí, este momento que você tem, para estar apresentando a Bíblia, apresentando Cristo para pessoas que não vai ter o contato, né, da o contato com a Bíblia, o contato com Cristo, né, em outros meios. Às vezes a família dessas pessoas não são evangélicas, então você vai ser luz, você vai apresentar a Bíblia, assim como o irmão Felipe diz, você é a Bíblia que o mundo lê. O mundo não vai ler a Bíblia, mas através do seu exemplo, através da sua prática cristã, através do seu testemunho, né, você vai estar apresentando Cristo para essa pessoa. É interessante também, Zé, você falou aí uma coisa bem interessante de pode ser que você ali seja usado por Deus para criar um movimento, algo diferente, e para isso você precisa ter uma base bem firme. E a gente volta a falar aquilo que o Matheus falou mais cedo. Para você que está nos ouvindo, nós estamos falando sobre provérbios na escola dominical. É muito importante que você esteja participando. Essa lição é muito importante para nós jovens. E nessa lição que nós estamos estudando agora, nesse contexto, nós estamos estudando sobre a sabedoria. O poder da sabedoria em todos os sentidos. E quando você está numa situação que você está envolvido de todos os lados, só tem pessoas que estão ali para te observar. E, cara, o Matheus e eu fiz alguns semestres de faculdade também, o Matheus é formado. A gente sabe se você ri diferente, a primeira coisa que vão falar, ué, mas você não é crente? Crente pode fazer isso? Então é sempre importante nós termos a sabedoria que vem do alto, que Salomão nos ensina em Provérbios. Então é importante a gente, tô indo para a faculdade, você que está pensando aí a fazer a faculdade, o Enem foi agora, domingo, boa sorte para quem fez o Enem. Pensando em ir para a faculdade, cara, começa a orar e pedir a Deus sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para lidar com as situações que vão aparecer.
E o Senhor vai te dar estratégias, o Senhor vai te dar estratégias que vão vindo alto para você fazer algo diferente. Nós temos dentro do grupo jovem aqui da sede das jovens que ela iniciou um movimento de adoração dentro da escola dela. E são estratégias que o Senhor dá que pode ser feito dentro da faculdade, que é importante também. O jovem cristão está rodeado de cristãos também dentro da faculdade. Cara, se você está na faculdade, está sozinho, você não tem um amigo cristão, não tem um movimento cristão, é muito difícil se manter fiel, é muito difícil se manter de pé. Então é muito importante, já que evitar não é a solução, vamos entrar? Então vamos procurar ali um jeito de se manter firme, vamos pedir a Deus uma sabedoria diferenciada para não cair, não errar. E se o jovem que não tem uma raiz bíblica muito sólida, ele encontra muitas dificuldades, aqueles que têm de fato uma base bíblica muito boa também encontram dificuldades. Por quê? Na época de faculdade, muitas das vezes o jovem ele fica muito sem tempo, ele não tem tempo de congregar, muitas das vezes durante a semana, por conta dos trabalhos, por conta das provas, de todas as preocupações que envolvem o primeiro ano e principalmente o final do ano, dos 5 anos que você passa na faculdade, e aí envolve TCC, provas finais, horas complementares, esse jovem fica sem tempo. E aí ele recai em algo que é muito perigoso, que é a frieza espiritual. Ele acaba deixando de congregar, ele acaba deixando de meditar na palavra do Senhor. E aí, por mais que ele não seja contaminado por aquele ambiente de muitas coisas ali que nós sabemos que são desejos carnais, são obras da carne na faculdade, diversas condutas que são contrárias à palavra do Senhor, por mais que ele não seja corrompido por isso, ele acaba entrando numa frieza muito grande. E aí, depois que termina a faculdade, ele encontra dificuldade para congregar novamente, para ler a palavra novamente. Então, nós precisamos ter, sobretudo, esse equilíbrio. Muitas das vezes eu sei que é difícil, eu estive estudando há pouco tempo e nós nos encontramos atarefados, tem muito trabalho, tem muita cobrança e a faculdade é nota. Você precisa de nota a todo custo. Muitas das vezes a gente até acaba deixando de aprender e só focado nas notas. Mas é importante você tirar esse momento para meditar na palavra do Senhor, para ler a palavra do Senhor. Às vezes, você abdicar de um momento de estudo para ter um momento com Deus não vai te prejudicar, pelo contrário. O Espírito Santo de Deus vai fazer você lembrar de tudo aquilo que você estudou. Então, a frieza, muitas das vezes, ela acaba sendo um problema muito grande na vida do jovem cristão depois que entra na faculdade. Ele acaba deixando ou se envolvendo tanto com a faculdade que acaba esquecendo do Senhor. Nós temos que ter muito cuidado para nós não recairmos, né, nesse erro. Eu muitas das vezes já tive esse momento. Às vezes eu lia mais livros jurídicos, às vezes eu me debruçava ali para entender alguma lei, para fazer um trabalho, e aí eu percebi que muitas das vezes eu não tinha esse empenho para entender um texto bíblico, para buscar pesquisar algo que eu não estava entendendo na palavra do Senhor. E aí é o momento de a gente fazer uma autoavaliação e voltar novamente aos pés de Cristo. Então é importante. A gente muitas das vezes não tem tempo, mas nós devemos buscar esse equilíbrio, buscar a palavra do Senhor, sobretudo, para não recairmos na frieza espiritual. Mas aí, quando você diz que às vezes a gente fica muito atarefado na faculdade, aí não seria o fato da gente parar um pouquinho e pensar, pô, eu preciso colocar Deus na prioridade? Não seria o fato de entender, eu preciso da faculdade, mas acima da faculdade ainda tem Deus? O que vocês acham disso? Vocês acham que é um ponto a ser observado também? Com certeza, né? Com certeza. É Deus em primeiro lugar, né? Não tem jeito, é buscar Deus. É claro, igual o irmão Mateus disse a respeito do que quando o jovem está na faculdade não tem tempo. Mas é você saber administrar o seu tempo. É você, pelo menos, buscar estar nos cultos, seja na quinta-feira ou no domingo. Se não der para ir nos dois, pelo menos em um dos dois, ou nos três, né? Que tem culto terça, quinta e domingo, escola dominical. Então é sempre bom você estar ativo na igreja de alguma forma. Você está envolvido na igreja de alguma forma.
que essa frieza espiritual ela vai passar, né? Agora, se você ficar só focado nas coisas da faculdade, a gente sabe que tem certos tipos de cursos que são bastante desgastantes, mas você tem que tentar administrar o seu tempo, você ao máximo possível e tirar o tempo para Deus, meditação da palavra, né? Que assim como Mateus disse, o Espírito Santo de Deus, ele vai te revelar, ele vai te ajudar na prova, né? Eu não estou falando para você deixar de estudar, não, né? Você vai estudar, mas também não pode deixar de se alimentar da palavra. Mais alguma ponderação? E é algo que meu pai sempre trabalhou comigo. Mateus, você vai para a faculdade, você vai cursar direito, seu objetivo é ser um advogado, você pode ser um excelente profissional na sua área, e ele utilizava sempre a palavra, você pode ser o melhor advogado. Porém, antes de tudo, lembre qual foi o seu chamado principal. Nós somos chamados para sermos servos do Senhor. Então, você pode ser um excelente profissional na sua área, mas antes de tudo, lembre-se, eu sou servo. Coloque o Senhor sempre no primeiro lugar. O Senhor com certeza vai fazer prosperar os seus caminhos. Eu concordo com isso. E só ponderando aqui o meu pensamento, eu acredito que às vezes nós, como cristãos, nós priorizamos demais a faculdade. É, amanhã eu tenho prova, então hoje eu não vou no culto, porque amanhã tem prova. Cara, o culto são 2 horas. Eu tenho certeza que essas 2 horas não vai fazer diferença na sua vida secular, mas vai fazer uma diferença gigantesca na sua vida espiritual. Ah, mas eu tenho trabalho, não dá para eu ir na escola dominical. Cara, eu tenho certeza que 1 hora e meia de estudo de Bíblia não vai fazer diferença na sua nota, mas espiritual. E às vezes a tensão que você tava para fazer uma prova, ao meditar na palavra ou ao vir ao culto, escutar louvores que são de adoração a Deus, tira toda a sua tensão, sua ansiedade. Aí no dia você vai fazer uma prova completamente sã, vai tranquilo, faz uma boa prova. Tudo isso porque você reservou um tempo para Deus. Exatamente. Esse é o ponto. Eu acho que quando a gente entra na faculdade, a gente quer a todo custo ganhar nota, 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 nota. Mas, cara, você ainda precisa de Deus. Deus ainda precisa ser a sua prioridade. Se nós pararmos para pensar, a gente só chega onde chega porque Deus nos colocou. Se eu estou na faculdade, foi Deus que permitiu que eu entrasse nessa faculdade. Então, por que enquanto eu estou na faculdade, eu vou priorizar a prova a estar na casa de Deus adorando? Ah, mas eu posso fazer isso em casa. Show, dá para fazer isso em casa e é necessário que você adore em casa também. É necessário que você tenha seu momento de particularidade com Deus. Mas é bom congregar, cara, igual o Matheus falou. Cara, congregar é muito bom. Quando eu fazia o Enem, o dia antes do Enem, eu não queria fazer nada a não ser estar ali com os meus amigos. Então, se você tem uma prova na segunda, cara, a melhor coisa que você pode fazer é no domingo à noite você estar na igreja com seus amigos, adorando a Deus, dizendo glória, aleluia, dos assembleianos entrando no mistério, glória, falando o Decalaitova e assim vai. É muito bom estar na igreja, gente, é muito bom. É isso aí, pessoal. Então, ó, evitar a faculdade, né, não é a solução, né? Você pode usar esse tempo que você está na faculdade para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Mas e aí, pessoal? Ok, a pessoa entra na faculdade, né? Eu me lembro aqui do filme Deus Não Está Morto, né? Onde tem um jovem cristão e o professor o confronta, né? A ele escrever e assinar Deus não está morto, né? Em um papel. E assim, existem situações onde o jovem ele é confrontado na faculdade, seja por um professor ou por um aluno. E aí, como jovem, ele deve se posicionar a esses argumentos ou às ideologias contrárias à palavra de Deus na universidade, quando são apresentadas para eles na universidade. Então, eu acho que isso é um tópico muito interessante e é um tópico que eu acho que vai gerar aqui divergências de opinião. Eu penso o seguinte, eu penso que você precisa se posicionar, mas se posicionar do jeito certo no momento certo. Chegou ali o professor
Cara, ensino médio, a gente não vai nem falar de faculdade nesse ponto aqui. Ensino médio, filosofia, a primeira coisa que você vai ouvir, teoria do evolucionismo, teoria da caverna de Platão, mundo das ideias, você vai ouvir sobre isso, que vai de encontro com a sua fé cristã. Vai para cima da sua fé cristã, e aí, o contrário, perdão. E aí você vai ter que pensar ali, "E agora, o que eu faço?" Mas eu penso o seguinte, cara, tem um momento certo de você se posicionar. O professor está falando ali algumas coisas que vão contrário à sua fé. Se não é algo que ele fala especificamente para você, é uma didática que ele precisa passar, eu acho que não justifica você levantar a mão e falar, eu não acredito nisso. Por quê? Porque ao invés de você trazer as pessoas para perto do evangelho, você vai acabar fazendo as pessoas falar, pô, cara, o cara tá parando a aula para falar um negócio que não faz sentido para a aula nesse momento, não é momento de debater e tudo mais. Então, eu acho que o cristão ele tem que saber a hora de se posicionar. O filme Não Está Morto, eu achei legal, o cara se posicionou no momento certo, porque ali o professor estava obrigando ele a dizer que Deus não ia se posicionar. Aí eu acho hora de se posicionar. Mas durante uma aula, o professor está falando ali, cumprindo a didática, que é o currículo escolar, eu acho que não. Eu acho que o cristão tem que ficar mais tranquilo na dele para não ser o cristão chato e afastar as pessoas de Cristo. Eu entendi o que você trouxe. Na verdade, você não vai atrapalhar uma aula para defender o seu posicionamento. Porém, a maioria das vezes, isso quando a gente trata de faculdade, nós não temos simplesmente a apresentação de um conteúdo. Nós não temos simplesmente a apresentação de doutrinador A, de doutrinador B, de Marx, de Durkheim. Não. Muitas das vezes, nós vemos que alguns professores, eles são militantes, infelizmente. E justamente em temas que são contrários à palavra de Deus, porque nós sabemos que a maioria dos sociólogos, filósofos, tinham um viés muito contrário às escrituras, esses professores se empolgam e eles tentam implementar esses pensamentos em seus alunos. E muitas das vezes, essas matérias são as matérias introdutórias nas faculdades. Esses alunos que estão saindo do ensino médio estão sendo bombardeados e minados por teorias que são contrárias à palavra do Senhor, que vão contra tudo aquilo que tem sido ensinado nas escolas dominicais, nos cultos domésticos, na leitura bíblica. Então, nós temos que sim, nesse momento específico, que você, jovem, que vai ingressar na faculdade, vai passar por esses momentos, se posicionar. E que haverá uma pressão muito grande nesse sentido. Então você deve se posicionar, deve mostrar quem você é, deve mostrar aquilo que você acredita, deve deixar bem claro para a sua professora, seu professor, seja, se tudo aquilo que está sendo ensinado, você não acredita, lógico, você não vai ser o camarada chato que vai parar, atrapalhar uma aula enquanto o professor está simplesmente tratando ali de uma bibliografia que tem que ser tratada na sala de aula. Mas, na maioria das vezes, como eu disse, é uma aula que se vai militar, se vai induzir os alunos a acreditar em algo que, no fundo, você sabe está errado. Então, é o momento, sim, você se posicionar. Agora, vamos lá. Na hora da prova, é o que eu sempre fazia. Eu me posicionava, mostrava os meus princípios, mostrava que aquilo era errado, que aquilo era contrário à fé cristã, aos bons costumes, a tudo aquilo que se diz moral. Mas na hora da prova, eu simplesmente colocava aquilo que estava na bibliografia que nos era proposta. Então, se o influenciador, o sociólogo, o doutrinador A, doutrinador B dizia que havia alguma doutrina que de fato era passada pela professora, eu colocava aquilo na hora da prova. Então você precisa de nota na faculdade. Mas eu deixava bem claro que aquilo não era o que eu acreditava. Mas eu acho que a questão toda aqui não é nem o se posicionar em relação, poxa, o professor está militando e eu sei da minha posição. Eu acho que a questão do se posicionar, que pelo menos é como
eu entendi a pergunta, é o professor tá falando ali, militando, eu vou levantar a mão, professor, peraí, eu não concordo, tá errado, e começar a debater com o professor fé e razão. Eu acho que é mais sobre esse sentido, não sei, talvez eu tenha interpretado mal a questão. Nesse sentido, quando o professor começa a militar, eu concordo com você. Quando ele começa a exagerar demais, querer impor a mim a ideologia dele, não, calma aí. Calma aí, ainda mais eu que sou assembleiano, meu irmão, não vem não, porque, Tem limite, né? pô, tem limite, não fala mal do meu Jesus não, que o negócio fica estreito. Mas eu acho que na questão, quando o professor ele só está cumprindo a grade curricular, eu acho que essa questão do se posicionar e da militância, ela é muito mais gigante dentro da universidade pública. A universidade particular, que foi onde eu estudei, não se tinha tanto esse professor militante. E quando se tinha esse professor militante, era num nível muito baixo que dava para você relevar, deixar passar despercebido. Não é um negócio que vinha assim, ia te incomodar. Mas eu escuto muito dos meus amigos que fazem faculdade pública, que a faculdade pública é difícil, porque não vem só do professor. Vem dos colegas também, um negócio terrível, terrível, terrível. Eu vou te falar, as faculdades privadas não estão distantes das faculdades públicas nesse quesito. Infelizmente, com o crescimento, o advento de toda essa teoria, fortificados desses momentos firmes dentro de uma faculdade, não vemos nos desvirtuar ou desviar. Mas aí volta de novo no que a gente falou lá no começo. A sabedoria para se posicionar. A sabedoria para entender o momento certo de se posicionar e como se posicionar. Eu via muito, quando eu fiz o meu técnico em enfermagem, nós tínhamos uma professora de filosofia, que aquela ali a gente era obrigado a se posicionar. A mulher não só militava, como queria empurrar na cabeça da gente que o que ela estava falando é certo. E eu tinha uma amiga, que eu não vou citar o nome dela, mas eu tinha uma amiga que ela era evangélica da Assembleia de Deus, filha de pastor, e quando essa mulher falou um negócio, ela entrou, eu achei que ela ia bater na professora. Então, sabedoria também para se posicionar em relação a isso. Não é de qualquer maneira que dá para você se posicionar. E essa sabedoria a gente adquire dentro das igrejas, junto com os pais, conversando. E nem sempre a gente vai ter pais cristãos. Então essa sabedoria para você não se desviar, cara, é dentro da igreja. E aí você tira os seus momentos de estar com Cristo, de estar na igreja, de estar estudando, porque você tem uma prova. Porque você tem um trabalho para apresentar, você precisa estudar, e acaba que isso vai te enfraquecendo, aí chega no momento, e é interessante, eu não sei se com vocês era assim na faculdade, quando alguém fala alguma coisa que vai contra a doutrina cristã, a turma inteira já vira para você assim, esperando a sua resposta, já vai todo mundo olhando assim, para ver o que você vai falar. E aí você fala um negócio errado porque você não tá vindo na igreja, você não tem base para poder falar, você não tá com o Espírito Santo ali do seu lado, cara, você vai ser engolido e você vai passar uma vergonha gigantesca. Vai ser uma vergonha eterna. Então, se você não vem na escola dominical, você vai passar vergonha. É esse o resumo? Isso. Mais ou menos. Mais ou menos isso aí. Não veio na escola dominical, já era. Vai passar vergonha. Então é isso aí, pessoal. Eu quero lembrar, né? É interessante o ponto de vista de cada um de vocês, né? Assim, e eu vou lembrar mais uma vez de Daniel, né? Daniel, ele se posicionou que não iria se contaminar, ele e seus amigos, mas o interessante é que ele não confrontou o chefe dos eunucos, né? Porque se ele confrontasse o chefe dos eunucos ali, provavelmente o chefe dele ali, ele estava como escravo. Se ele confrontasse ali, provavelmente era execução, ele estaria desrespeitando a autoridade babilônica, né? Então, como vocês deixaram muito claro, se posicionar, o jovem deve sim se posicionar, né, contra as ideologias anticristãs, claramente anticristãs que existem aí nas faculdades, né, seja elas públicas ou privadas, né, as públicas mais escancaradas, né, as privadas um pouco menos, né, pelo menos aqui em Valadares, né. Fora daqui eu acho que tá equiparado, né? Você se posicionar com respeito, né? Com respeito. Você tem que deixar claro para o professor, né, que não vai deixar que ele
faça uma lavagem cerebral em você, porque muitas vezes é isso que os professores eles querem fazer nos jovens, né? Principalmente por isso que eles colocam bem no início, né? A pessoa já está entrando, ingressando na faculdade, já vem sendo bombardeado com essas ideologias. Então, assim, você se posicionar respeitosamente ante a essas ideologias, né? E deixar claro para o professor que se fere os seus princípios, que fere a sua moral cristã, você não vai aceitar aquilo ali. Se caso for para passar numa prova, é claro que na prova você vai ter que usar a resposta que o professor quer, né? Infelizmente, né? Mas não deixe que essa resposta, que essa ideologia entre no seu coração. Você pode reter aquilo que é bom e descartar o que não presta. Mais alguma coisa? Resumindo tudo, você tem que se posicionar na hora certa, do jeito certo e ser crente até para se posicionar. Resumindo, é isso. Saber a hora de se posicionar. Sabedoria acima de tudo. É isso aí. É isso aí, pessoal. E assim, o jovem ele está ali na faculdade, né? E querendo ou não, a faculdade ela dá uma liberdade muito grande, né, para o jovem. Muitas vezes esse jovem ele sai ali do seu ambiente familiar, ele vem de outras cidades, né? Está aqui muitas vezes sozinho, tem uma certa liberdade. E eu quero saber aí de vocês se é possível ter amigos, esse jovem cristão, é possível ele ter amigos não cristãos na faculdade? Eita! Agora vem a pergunta. Então, mas eu acho que a gente não vai ter muita dificuldade nessa resposta. Acredito que sim. Eu acho que o jovem tem que ter amigo não cristão. Acho que ele precisa, inclusive, ter essa vivência com outras culturas, entender como funciona. Mas, de toda maneira, eu acho que ele não pode se contaminar. A gente brinca, eu brinco com vocês, Iel, que toda vez que tem um culto de jovem, a pregação é sobre Daniel. Sempre é sobre Daniel. Mas é porque Daniel realmente ele acaba se tornando um exemplo pra gente em todas as áreas. Daniel, enquanto escravo na Babilônia, Daniel ele também conviveu com os outros sábios da Babilônia. Possivelmente ele teve outros amigos, além do Sadraque, Mesaque e Abednego. Possivelmente ele teve diversos amigos, inclusive o rei Dario, que quando ele estava na Cova dos Leões não conseguiu nem dormir, era amigo de Daniel. Então eu acho que a gente pode sim ter amigos, mas eu não posso me deixar ser influenciado por eles. Aí que vem. Eu não posso também ter só amigos não cristãos, porque eu vou ser influenciado. Eu preciso ser influência, eu preciso entender o meu nível de intimidade com Deus. Enquanto eu estava na faculdade, o meu grupo de amigos, a maioria era não cristão, mas o meu nível de intimidade com Deus estava razoável, estava bom ali no negócio. Eu notava unha em carne aqui, eu falando aqui, Jesus falava, eu escutava, era um negócio bacana. Então acabava que eu entendia, aonde esses caras estão indo, eu não posso ir agora. Até aqui dá pra conversar com vocês. Passou daqui, eu já não converso mais. Eu acho que dá pra você ter amigos não cristãos, mas você também precisa estar no equilíbrio ali. Você precisa também ter amigos cristãos pra te ajudar a se manter firme na faculdade, porque é uma jornada difícil. Então, eu compartilho desse mesmo pensamento do Felipe. É possível nós termos amigos não cristãos dentro da faculdade, mas também é necessário que nós tenhamos muita cautela. E quando a gente fala em amizade que não seja cristã, nós precisamos entender quem nós somos. E aí nós voltamos no mesmo assunto. Qual a nossa base? Nós estamos firmes na palavra do Senhor? Nós temos maturidade cristã para termos amigos que não compartilham da mesma fé nossa? Porque nós temos que influenciar, não sermos influenciados pelas culturas, pelos costumes, pelas crenças do mundo. Nós temos que ter o nosso posicionamento. E
Isso vai muito de quem você se relaciona. Para esses amigos não cristãos, sabendo quem você é, sabendo que você é um servo do Senhor, eles te respeitam? Aí tá um ponto bacana. Eles são amigos que, sabendo que você é um jovem servo do Senhor, eles te oferecem bebida? Porque eu entendo que se você tem um amigo que não é cristão e ele não respeita o seu posicionamento, não há por que você ter esse tipo de amizade. Se você tem um amigo que não é cristão, se você se relaciona com alguém, amizade na faculdade, e essa pessoa te chama para ir pra balada, sabendo quem você é, sabendo que você vem na escola dominical todo domingo, viu, pessoal? Sabendo que você faz parte do Madegov, sabendo que você canta lá na igreja, sabendo que você ministra, e mesmo assim ele te desrespeita nesse sentido, é importante rever. Por exemplo, eu tenho amigos que não são cristãos? Tenho. Mas eu tenho uma certa cautela quanto a isso. Eles são meus amigos, mas também me respeitam. Isso aqui a gente não pode falar, o Mateus é crente. Isso aqui a gente vai para esse lugar, mas não vamos chamar o Mateus porque o Mateus é crente. Vamos sair, Mateus, a gente só vai tomar um refrigerante, comer alguma coisa. Nós não vamos sair para balada. Nós não vamos sair para happy hour. Nós vamos aqui porque nós vamos te respeitar. Então, podemos ter amigos, temos que ter essa cautela. E se esses amigos não nos respeitam, não há necessidade, não há como nós termos esse vínculo. Eu acho também que essa questão da cautela não se dá só para os amigos não cristãos. A gente tem que ter cautela até com os amigos cristãos da faculdade. Porque tem uns amigos cristãos na faculdade que de cristão é só a carteirinha de membro. Porque de resto, às vezes a gente acaba se associando a pessoas, essa pessoa é da minha igreja, vai na igreja comigo também e tal. Mas na faculdade a pessoa não é cristã. Não é convertido. Aí acaba, e exatamente isso que o Mateus falou, a pessoa não te respeita. A pessoa sabe que você não pode fazer aquilo pela sua fé e ela não te respeita. Independente se é cristão ou não. Eu sei que nós estamos falando aqui agora do não cristão, mas eu achei pertinente também trazer esse tema. Você tomar cuidado também com as suas amizades cristãs. A gente tem que tomar cuidado com quem a gente anda. É muito perigoso isso, porque eu preciso ser respeitado. Eu preciso respeitar o Mateus. Eu sei até onde o Mateus vai. Eu sei o que eu posso falar com o Mateus. Eu respeito a crença do Mateus. E o Mateus precisa me respeitar. Se eu não sou respeitado pelo Mateus no meu posicionamento, aí a gente vai ter que se afastar. Mas também eu preciso entender uma coisa. Eu sou amigo do Mateus. O Mateus se posicionou de uma forma que, perante a Bíblia, o Mateus está errado. Eu vou chegar nele e falar, Mateus, você está errado. Pelo amor de Deus. Fica crente. Isso não é estranho que você aprendeu na escola dominical da Assembleia de Deus, não. Da Assembleia de Deus da Afonso Pena. Venha à escola dominical. É muito bacana. Então, eu acho que dá para ter amigos não cristãos que te respeitam e também precisa sempre avaliar os amigos cristãos para ver se eles te respeitam. Quando você é respeitado, você pode ter qualquer tipo de amigo. Pessoal, é um tema bem polêmico, né? É uma pergunta bem polêmica, um ponto bem polêmico. Eu penso assim, né? Eu penso que, ok, a pessoa pode ter uma amizade ali, mas tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite. E procurar ao máximo pessoas cristãs genuínas, igual o Felipe falou, né? Tem gente que é cristão, é porque não é convertido, né? Pessoa que, se ela tem esse hábito, né? Na faculdade, ela não é convertida, né? Só vai na igreja. Não é convertida. Mas quando você convive com jovens cristãos, jovens cheios do Espírito Santo, sua vida tende a melhorar. É claro, você pode sim ter amizades ou relacionamentos, não digo amizades profundas, relacionamentos com pessoas não cristãs, relacionamento que eu falo de amizade, não relacionamento de namoro, né? Mas assim, certos laços, porque querendo ou não, você vai conviver com essas pessoas no seu ambiente de trabalho, na faculdade, no dia a dia. Mas a partir do momento que essa pessoa te chama para ir para uma balada,
para ir para um barzinho, né? Por mais que você vá só beber refrigerante, eu recomendo que você não vá. Tem certos ambientes que não cabe o cristão estar. Não convém, né? Não convém o cristão estar. Então, chamou para ir na cave, né? Hoje tem a cave, né? Que fala. Tem a cave, aquela baladona lá, sem regra, libertinagem total. Você vai acompanhar o seu amigo cristão? Não vai. Entendeu? Você não pode se deixar influenciar pelo seu amigo. Pelo contrário, você tem que influenciar ele, trazer ele para a igreja, mostrar para ele que a vida que ele vive fora da igreja é uma vida que não leva à vida eterna, que vai levar à perdição. Eu achei bem interessante você falou aí, principalmente nesse sentido da cave, porque é um convite que você vai receber. Pô, mas são jogos escolares, jogos universitários. Não, é super tranquilo, não tem nada a ver. Essa frase, meu irmão, que faz de cristão cair, o não tem nada a ver, Verdade. não tá escrito. E aí, eu acho que quando você tem amigos, independente se são cristãos ou não, eu preciso avaliar muito bem os convites que eu recebo. Eu posso estar em qualquer lugar, mas não me convém estar em qualquer lugar. Pô, a cave são só jogos universitários. Cara, pelo que eu vejo no Instagram, não é só jogo, não. Inclusive, quando está só lá nas disputas, fora do espaço da balada, não parece só jogo, não. Eu acho que não há um lugar pertinente para o cristão estar. Mas eu só vou jogar. Cara, não sei, eu não iria. Eu, Felipe, não iria. Eu prefiro não ir porque eu vou ouvir coisas, eu vou ver coisas que não me convêm. Enquanto ser humano, eu vou receber alguns convites que vai me despertar desejo. Poxa, pode chegar alguém até mim e falar, ó, fulano quer te dar um beijo na boca. E eu, como ser humano, posso ficar propenso a fazer, mas eu não posso. Então, pessoal, tá gostando aí do bate-papo? Tá muito bom, né? Mas antes de continuarmos, eu quero pedir você mais uma vez, deixa o seu gostei. Você tá gostando aí, deixa o seu gostei aí. Compartilha nas suas redes sociais e se inscreva no nosso canal, tá ok? Para você ser abençoado e ser relembrado dos próximos programas. Vamos aqui, né? Deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e desde já eu agradeço pela participação de cada um de vocês, amigos aí, seguidores, por ter deixado as perguntas e opiniões. E eu quero aqui já falar mais uma opinião, né? A gente já está conversando sobre isso aqui. O pastor Rafael escreveu assim: o jovem cristão em universidade tem que ser cristão mesmo, porque senão 6 meses estão com a mente virada. E aí, pessoal? É o que a gente já comentou. Ter um bom embasamento bíblico, ter um posicionamento, saber quem você é e, acima de tudo, não se camuflar. Ixi, Porque a gente tem jovens cristãos aí que tá. que no domingo são fervorosos, cheios do Espírito Santo de Deus, mas na segunda-feira, seja em aula na parte da manhã, seja em aula na parte da noite, são meros desconhecidos. Ninguém sabe o que ele é, se ele é cristão, se ele é do mundo, se ele é ateu, se ele crê no Senhor. Então é preciso esse posicionamento. É crente só dentro da igreja, né? Exatamente. O famoso crente camaleão. Eu concordo com o pastor Rafael, essa agenda progressista que se tem nas faculdades, se a gente não tomar cuidado, 6 meses, vou-se embora. Aí o crente vira camaleão fácil numa dessa. Verdade. O Carlos Henrique também deixou aqui o seu comentário. Ele disse: o cristão ele tem que se posicionar por causa de críticas e ataques. Ixi, foi o que nós falamos. Tem que se posicionar no momento certo, na hora certa. E também tem um negócio que tem uns cristãos que acham que tudo é ataque, né? Toma cuidado, irmão. Vai com calma. Também nem tudo é ataque. Às vezes é só o complemento da disciplina que precisa ser feito. O cara já tá achando que tá atacando a fé e quer se posicionar e brigar. Se posicionar com sabedoria e cautela. Aí, esse é o pensamento. É isso aí, pessoal.
lembrando que muitas vezes, por você se posicionar por ser cristão, você vai ser criticado, né? Você vai ser criticado, você vai ser retaliado, né? Mas aí você tem que permanecer fiel aos seus princípios e valores. Até pelos próprios professores, você vai sofrer perseguição. Aquele professor, às vezes, na sua resposta, vai olhar com uma maior repulsa do que outro aluno. E vai olhar com maior carinho e arredondar meio ponto para um outro aluno do que para você por conta dos seus posicionamentos. Verdade. Mas eu acredito que nós nos posicionamos. E isso é importante. E o Senhor, Ele não nos abandona. Eu me posicionei em muitos momentos. Até em determinado momento tive algumas discussões com alguns professores, obviamente tudo dentro da palavra do Senhor, mas o Senhor me deu graça. E eu acredito que esse Deus que me deu essa graça também dá essa graça para vocês, para que continuem firme no propósito, sem se desviar e defendendo a nossa fé cristã. Você teve discussão com os professores na faculdade? Alguns. Cite os nomes dos professores. Polêmica. Podemos fazer isso, hein? Aqui outro comentário. Mais uma pergunta, né? Eu creio que já foi respondida, né? Mas cada um resume aí. Como não deixar a ideologia do ambiente universitário confundir a cabeça do jovem evangélico? Base. Não deixar a faculdade se tornar prioridade, sempre ter Cristo como prioridade, não deixar de estar com Cristo para poder estudar uma prova e participar da escola dominical. Cara, a escola dominical que nos dá base. É onde você vai estudar ali bastante sobre a Bíblia, você vai ouvir falar da Bíblia, você vai ter a oportunidade de expor o seu pensamento junto aos professores para poder ter ali um debate mais tranquilo, um espaço mais fácil de poder falar, porque a gente não sobrevive só de pregação não, né, Mateus? É o que o salmista vai dizer no Salmo 119, verso de número 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a sua palavra. Então é a palavra de Deus que deve ser o nosso norte. É a palavra de Deus que deve purificar os nossos caminhos. É a palavra de Deus que deve purificar os nossos pensamentos, o nosso coração, sobretudo a nossa trajetória também na faculdade. Assim nós não seremos influenciados por doutrinas, filosofias ou ensinamentos que vão contrários à nossa fé. É isso aí. Mas é um comentário aqui. Acreditar que a sua fé e a sua crença são mais fortes que as ideologias do mundo. E é isso aí, né, pessoal? A nossa fé em Deus, ela tem que ser inabalável, né? Tem que ser firmada na rocha que é Cristo. É como aquela passagem de Mateus, né? Onde o homem, ele constrói a sua casa na rocha. Vem a tempestade, os ventos, mas a casa permanece firme. E se a casa foi edificada na areia, sem base, ela vai vir os mesmos ventos, as mesmas tempestades, as mesmas dificuldades, né, os mesmos desafios, né, que é pro que está com base e o que está sem base. O que está sem base, ele vai cair. Mas se você está firmado na rocha, você vem na escola dominical, na EBD, você vai ficar firme na rocha. Eu acho que esse programa ficou muito tendencioso para EBD. Fazer o que se nós somos os professores da EBD? Mas a EBD, ela dá uma base, né, muito grande para o jovem, né? E uma pergunta, a gente está falando muito que o jovem cristão precisa ter base para estar na faculdade. E quando se trata do novo convertido, que acabou de se converter, o que vocês pensam? Como o novo convertido tem que se portar para não cair? Procurar se fortificar, né? Fazer discipulado, né? Procurar entender a Bíblia, procurar estar envolvido nas coisas da igreja, né? E isso vai fortalecer a fé dele. É isso?
Talvez nesse caso, então, não seria mais fácil para o novo convertido, como a gente perguntou, se o cristão pode ter amigos não cristãos. Eu acho que talvez para o novo convertido seja mais fácil ele focar mais em ter amigos cristãos dentro da faculdade, para ele não cair. Porque ele já vai vir de um passado com práticas, ele já conhece o sabor do mundo, e aí começar a andar só com pessoas que estão vivendo o mundo, o cara vai perder a pouca base que ele tem. A grande probabilidade disso acontecer é muito grande, né? E essa é uma preocupação, essa questão de ingresso na faculdade, ela é uma preocupação que a igreja tem que tomar. A igreja tem que tratar sobre esses assuntos, porque os que faziam parte do grupo de criança cresceram, se tornaram adolescentes, tiveram ali no seu ensino médio e agora estão ingressando nas faculdades. Então a igreja tem que trabalhar com esses jovens, tem que ter um cuidado para que nós não venhamos perder esses jovens para o mundo. E aí, evitar a faculdade não é o melhor caminho. Nós sabemos que nós temos que crescer profissionalmente. Nós sabemos que muitos jovens têm muitos sonhos e evitar não é o caminho. Agora, deve-se haver uma preparação. A igreja tem que ter esse cuidado. Os pais, sobretudo, têm que ter esse cuidado. E principalmente o jovem que está ingressando na faculdade. Ele tem que buscar a meditação da palavra, a comunhão com os irmãos, buscar congregar, se envolver nas coisas de Deus, se envolver com as coisas de Deus também na faculdade, porque em muitas faculdades tem momentos de orações, tem rodas de estudo bíblico, então isso é importante. E acima de tudo entender, eu estou aqui na faculdade por conta de um propósito. Então, estou aqui na faculdade, vou crescer profissionalmente, isso já profetizando na sua vida, mas o objetivo principal da sua vida é glorificar a Deus onde você estiver. Seja qualquer que seja a sua profissão, tudo isso tem que ser para a honra e glória do Senhor. É um médico, é um advogado, é um engenheiro, é um professor, é um arquiteto. Na sua profissão, você glorifique o nome do Senhor. E isso você só consegue fazer se você passar por todo esse processo com a palavra de Deus no seu coração. Esses 5 anos, 4 anos, que seja 6 anos na sua faculdade, que a palavra de Deus ela não saia do seu coração. O salmista Davi diz assim: escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, esconda a palavra de Deus no seu coração, porque certamente as doutrinas, os ensinamentos seculares, todo esse clima hostil de uma faculdade, esses riscos que nós sabemos que nós temos nas faculdades, não vão te influenciar. Pelo contrário, ao final, você estará mais fortificado, você influenciará outros e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém. Você tocou num ponto muito interessante aí, né? A respeito da igreja se preocupar com essa questão aí, né? Da introdução do jovem na faculdade, né? E a gente vê que essa preocupação, ela tem aumentado, né? Tem aumentado tanto no meio familiar, quanto também com a igreja. Eu observo pela lição que nós tivemos aí na EBD, falando sobre Daniel, que falou muito sobre isso, né? Principalmente as primeiras lições ali, falou sobre como o jovem se manter íntegro, né? Se manter fiel aos seus valores e princípios neste mundo. Você pode estar na Babilônia, mas não necessariamente a Babilônia tem que estar em você. Isso. Você tem que estar com seus princípios na palavra do Senhor. Isso. Tem mais uma pergunta aqui, mais um comentário, né? Não se misturar com as coisas que lhes oferecem. Isso nós já tratamos aqui, né? E realmente, né? Você não pode se deixar contaminar pelas coisas, pelos manjares e pela falsa liberdade que a universidade ela pode te dar, né? E a última pergunta aqui para fechar. O nosso negócio já está bastante longo, né? Bastante extenso. Nosso bate-papo aqui. Mas aqui, ó. Eu quero ver se vocês vão responder essa, né? Se não quiser, não precisa responder. E a ideia era 20 minutos só, né? De podcast. Pois é. Quero saber
se já ofereceram algo para vocês na época de faculdade, ou já chamaram vocês para alguma festa na faculdade. Diversas vezes, incontáveis vezes, já fizeram essas propostas, e muitas das vezes, por nós estarmos em um ambiente que não temos irmãos conhecidos da palavra do Senhor, irmãos que congregam na mesma igreja, nós somos tentados a fazer essas coisas. Ninguém está me vendo, mas aí que nós nos enganamos, porque o Senhor, ele está nos vendo. E aí é que entra o nosso posicionamento. Se nós não tivermos uma maturidade cristã, se nós não tivermos a palavra do Senhor no nosso coração, certamente nesses momentos nós iremos comer desse manjar, porque parece ser bom, mas nós sabemos que isso nos deixa distante do Senhor, isso tira a nossa comunhão e vai, infelizmente, nos levar rumo ao inferno. E eu já recebi diversos convites também. E uma vez eu aceitei o convite, porque me pareceu nada a ver. É o convite, a gente vai só num barzinho ali, você não precisa tomar o que nós vamos tomar. Você pode tomar refrigerante. Gente, que coisa que eu fiz da minha vida. Eu cheguei lá, tava um som altíssimo, era gente dançando, gente bebendo. Cara, foi extremamente ruim. Eu não cheguei a beber, não fiz nada de errado, mas eu estava num ambiente que não era pra mim. Não era aquilo ali que Pessoa eu... se sente um peixe fora d'água. Exatamente, eu tava me sentindo um peixe fora d'água, eu não tava me sentindo confortável. Depois que eu fui embora, falei, cara, nunca mais. Aí da outra vez que me chamaram, eu fiz mudar o rolê. Falei, não vou. Ia pro bar e mudou tudo, a gente foi comer pizza. Que é muito bom, comer uma pizza é maravilhoso. Com certeza. Eu, nos meus 2 períodos de faculdade, não tive muitas... Ainda mais na minha época, né? Na nossa época lá, não tinha essas festas. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui. Quero agradecer, primeiramente, a Deus, né? E ao irmão Matheus, irmão Felipe, por estarmos aqui, né? Debatendo e tirando as dúvidas. Espero que vocês tenham tirado as suas dúvidas. E se você tem alguma pergunta, deixe aí nos comentários. E se você também quer que a gente fale de algum tema nos próximos programas, deixe aí nos comentários aí, que nós vamos estar olhando, respondendo, e com certeza estaremos trazendo os temas aqui para vocês. Perguntas aí. Pessoal, quero agradecer mais uma vez, né, a participação de todos vocês aí. E muito obrigado e até o nosso próximo programa.